Bom, a agenda nossa aqui para hoje, então eu vou dar uma breve introdução na DHI, falar rapidinho aqui sobre a empresa. Na sequência eu vou falar um pouco aí dos desafios, né, dessa abordagem tradicional de modelagem de sistemas de distribuição de água. E na sequência eu vou fazer então a apresentação do WaterNet Advisor, incluindo uma breve, uma demonstração de exemplos reais. Vou dar uma passada pela interface do aplicativo para vocês darem uma olhada como funciona, com alguns exemplos reais. Bom, meu nome é Rafael Medeiros, eu sou engenheiro sanitarista ambiental e sou coordenador comercial da DHI Brasil. A DHI é sigla para Danish Hydraulic Institute, é uma empresa que teve origem como instituto de pesquisa na Dinamarca. Bom, mantém, claro, a matriz da empresa é na Dinamarca, né? Hoje em dia tem escritórios espalhados pelo mundo inteiro. É uma organização independente, privada, e sem o lucro como fim, que significa que todo o lucro é revertido para pesquisa dentro da própria empresa, desenvolvimento de novos métodos, novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento, né? Nosso core técnico é altamente qualificado, sendo que 80% dos profissionais são mestres ou doutores. A empresa tem mais de 50 anos de pesquisa dedicada em hidráulica computacional, em ambientes aquáticos, em métodos numéricos. E a gente torna esse conhecimento acessível globalmente por meio dos nossos escritórios espalhados pelo mundo e também comunidade de usuários dos softwares desenvolvidos pela DHI. Como eu falei, a gente tem escritórios em mais de 30 países e também experiência em consultoria em mais de 150 países aí pelo mundo. Aqui no Brasil, a DHI tem atuado há mais de 20 anos em projetos de consultoria e também com usuários de software. Escritório físico a gente tem aqui em Florianópolis, eu estou falando de Florianópolis, e também em Curitiba. E, bom, a DHI é uma empresa reconhecida pela parte de desenvolvimento de software, né, desenvolvimento de software de modelagem para ambientes aquáticos, mas na verdade 60% da nossa atuação é a parte de consultoria, a parte de soluções para projetos aí que envolvem grandes desafios em ambientes aquáticos no mundo inteiro. A gente tem também atividades de treinamento e compartilhamento de conhecimentos, promovendo cursos e seminários nas temáticas que envolvem basicamente qualquer ambiente aquático, qualquer indústria ou mercado que envolva desafios com água. A DHI tem atuação, a DHI tem soluções e tecnologias para abordar esses desafios. Então, seja na parte de energia, óleo e gás, recursos hídricos, águas subterrâneas, águas de mineração, enfim, a gente atua basicamente em tudo aí que envolve água. A DHI é reconhecida como a pioneira na área de hidráulica computacional. Lá nos anos 70, a DHI começou a desenvolver os primeiros métodos numéricos de hidráulica computacional. Esses modelos vêm sendo aprimorados, sendo constantemente melhorados ao longo dos anos. Tem passado por algumas fronteiras importantes. Hoje em dia, não são só apenas softwares de prateleira que estão disponíveis, mas também softwares customizáveis, ferramentas que oferecem a possibilidade de criar sistemas de apoio à tomada de decisão, sistemas de previsão em tempo real. Então, são ferramentas que vêm sendo desenvolvidas amplamente ao longo desses anos. E hoje em dia a gente está passando uma nova fronteira aqui atualmente, né? A DHI está passando hoje em dia por uma reformulação abrangente das ferramentas, uma fronteira aí que a gente está adotando todas essas buzzwords, né? Essas palavras que estão na moda, que é internet das coisas, big data. Então estamos levando as nossas soluções para se tornarem soluções digitais, né? Soluções disponíveis na nuvem, com a possibilidade aí de acesso em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Que tenha acesso à internet.
Enfim, então essa é a fronteira que a gente está ultrapassando hoje em dia de modernização das nossas ferramentas. Hoje é inclusive um exemplo desse que eu vou apresentar, né, que é justamente essa solução digital para para análise de operações em sistemas de distribuição de água. Essa aqui é a família tradicional de softwares que a DHI tem disponível, que são é a chamada a família de softwares MIC, né? Atualmente a família mais abrangente aí para modelagem em ambientes aquáticos, que cobre praticamente a água em todas as suas formas. Então temos aqui software para modelagem de águas subterrâneas, modelagem hidráulica, modelagem hidrodinâmica, de qualidade da água, ecológica, enfim, softwares que são amplamente utilizados aí no mundo inteiro pelas maiores consultorias, maiores universidades, maiores instituições de pesquisa do mundo inteiro. Mas o foco aqui hoje são softwares de modelagem para águas urbanas. Rapidamente aqui, o que a DHI tem disponível para modelagem em águas urbanas seriam essas três ferramentas. Não é o foco aqui hoje falar delas, né, até porque eu vou apresentar essa nova tecnologia que é o WaterNet Advisor, mas já fazendo um comentário aqui a respeito do MicUrban. O MicUrban é um software de modelagem para sistemas de abastecimento de água, sistemas de coleta de esgoto e sistemas de drenagem pluvial, né? A parte de modelagem hidráulica para sistemas de abastecimento de água é muito similar, tem finalidades muito similares a outros softwares tradicionais da área, como talvez vocês já tenham ouvido falar do WaterGems, né? Claro, o EPANET, que todos conhecem, InfoWorks, enfim, são todos softwares de modelagem que têm finalidades específicas, né? São utilizadas aí para a parte de gestão, design, projeto de redes de distribuição de água e, de certa forma, até para auxiliar operações em sistemas de distribuição de água. O que eu vou apresentar hoje não é um software que vá substituir essas ferramentas tradicionais. Essa ferramenta que eu vou apresentar hoje, o WaterNet Advisor, na verdade seria um complemento a essas ferramentas ou até um passo além a essa modelagem tradicional. Porque quais são alguns desafios que a gente encontra na modelagem hidráulica tradicional, né, de sistemas de abastecimento de água? Bom, esses softwares, claro, são como eu falei, têm suas finalidades específicas, né, são muito úteis para os fins a que se propõem. Entretanto, eles têm algumas limitações no que se refere a análises para a operação rotineira de sistemas de abastecimento de água. Por quê? Bom, modelagem não é um assunto simples, né? Não é um processo simples aprender a lidar com um software desse, né? Exige um treinamento específico, exige uma especialização específica. E exige também, bom, a aquisição de licenças, muitas vezes, né, nos softwares comerciais. Enfim, então, muitas empresas e concessionárias de distribuição de água, muitas vezes não têm interesse ou mesmo não têm disponibilidade financeira de estar sempre recorrendo a especialistas, estar sempre consultando consultores externos, né? Então, bom, o que torna muitas vezes essa consulta cara, né? O que torna esse desenvolvimento de modelos algo até, de certa forma, até inviável muitas vezes. Isso torna o tempo de resposta e comunicação a ser ineficiente, né? Então, muitas vezes a gente precisa de respostas imediatas, de consultas importantes ao modelo hidráulico, mas isso nem sempre é possível por essa dependência especialista, pela dependência à licença de um software e alguém que tenha o conhecimento específico para lidar com esse software. E isso torna esse processo, então, de tomada de decisão ineficiente e que não tem o tempo, isso não tem o tempo ótimo, né, que seria para tomar essas decisões que muitas vezes exigem respostas rápidas na operação de um sistema de distribuição de água.
Então, bom, tendo em vista esses desafios, então, né, de consulta a esses modelos tradicionais, qual que é a fronteira que a gente está ultrapassando hoje em dia? Qual que é a tendência, né, na verdade, para muitos softwares de modelagem que estão disponíveis atualmente? Bom, hoje em dia, o que a gente tem é um especialista, é um profissional modelador que tem que lidar com todas essas informações, né, que estão com séries temporais, com mapas, com planilhas, com diferentes motores de modelagem, que usa isso aqui numa interface para gerar um resultado, né? Então, para obter esse resultado, esse profissional tem que ter um conhecimento amplo aqui de muitas componentes, né? Hoje em dia, o que a gente está fazendo? Estamos justamente ultrapassando essa fronteira aqui, né, que é a tendência, que é a gente disponibilizar todas essas informações numa interface com uma interface mais amigável, uma interface de fácil acesso a diversos profissionais que não necessariamente tenham todo esse conhecimento que seria necessário para se usar um modelo tradicional, né? Então, o que a gente está disponibilizando é uma interface muito mais simples, né, onde todos esses processos aqui estão escondidos, digamos assim, rodando por trás, né, mas a ideia aqui é universalizar o acesso à informação para muitos profissionais que nem sempre tenham todos esses conhecimentos base aqui como modeladores, né. Então, isso é justamente o que a gente fez com essa ferramenta chamada WaterNet Advisor. Então, isso aqui seria, na verdade, uma interface web para modelos de distribuição de água. De uma forma simplificada, a gente pode ver essa ferramenta como uma janela para um modelo hidráulico, né? Então, a ideia aqui é universalizar o acesso às informações disponíveis em um modelo hidráulico para diversos profissionais dentro de uma empresa de distribuição de água que não necessariamente tenham os conhecimentos específicos para modelagem hidráulica. Bom, e quais as informações essenciais, né, que um operador, que um gestor, um engenheiro que lida com distribuição de água precisa estar obtendo, né, no dia a dia, né, na rotina da operação do sistema de água? Essas são respostas que podem ser, são perguntas que podem ser respondidas, né, com a consulta a um modelo hidráulico, mas tradicionalmente empacam dessa dependência a um especialista, nessa dependência a uma licença de software. Seria, por exemplo, informações para resposta ágil a emergências, por exemplo, que consumidores alertarem em caso de um vazamento, como identificar áreas que serão impactadas por uma contaminação, como programar reparos na rede, manutenções, e isolar um setor e avaliar os impactos em outros setores da rede, qual a pressão disponível em determinado hidrante, em caso de incêndio, por exemplo. E também informações que vão embasar o planejamento eficaz e produtividade operacional do sistema. Por exemplo, qual a pressão remanescente para atender uma nova área, um novo empreendimento, ou quais as consequências ao fechar uma bomba. Enfim, diversos cenários que podem ser avaliados aí com o uso de um modelo hidráulico, né? Então, como funciona o WaterNet Advisor e como que ele vai ajudar o acesso a essas informações, como que ele vai ajudar a responder todas essas perguntas típicas aqui da operação de um sistema de abastecimento? Bom, isso aqui então, como eu falei, é uma interface disponível na web, né? Ele é um software que está disponível na nuvem, então ele é basicamente acessível em qualquer lugar com conexão à internet. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui a interface, vocês vão ver que ele está disponível, pode ser acessado via qualquer navegador. Portanto, ele não requer nenhuma instalação complexa, né? Não, diferente desses modelos tradicionais que são instalados no desktop. Dentro da mesma empresa, da mesma organização, você pode ter o acesso para usuários ilimitados, ou seja, operadores em campo, gestores, engenheiros, enfim, você pode possibilitar o acesso aí para todos os profissionais que necessitem ter acesso a essas informações. E pode ser acessado em celulares, em laptops basicamente qualquer dispositivo móvel que tenha acesso à internet.
Bom, então, percebendo esses desafios, né, enfrentados aí por profissionais envolvidos na distribuição de água, a gente pegou todas essas informações e tentou tornar todas essas questões aqui possíveis, né? Então, com o WaterNet Advisor seria possível ter acesso imediato às informações precisas disponíveis em um modelo hidráulico, né? É um acesso muito simples, um acesso muito fácil, basta ter um usuário e senha e um modelo desenvolvido no EPANET que vai alimentar esse modelo no WaterNet para você conseguir acessar as informações do seu modelo hidráulico. Com o WaterNet a gente disponibiliza então o acesso em campo ou no escritório, né? Qualquer dispositivo móvel com acesso à internet pode ser utilizado para acessar o sistema. E a gente tem então essa redução da dependência especialista, né? Maximizando os investimentos em modelagem e difundindo amplamente aí o acesso à informação dentro de uma empresa de distribuição de água. Bom, basicamente, como funciona, que é um processo simples para começar a usar esse modelo. Não vou entrar em detalhe aqui agora, porque eu vou fazer uma demonstração partindo do zero, e vocês vão ver como que isso funciona na prática. Mas, basicamente, o primeiro passo seria, então, fazer uma instalação ou disponibilizar na nuvem, né, o software. A gente cria um login e senha para os usuários dentro da mesma organização. A gente faz a importação de um modelo .inp, que é um modelo comum exportado do EPANET, né? Então, seja você usuário do EPANET, do WaterGems, do próprio MikeUrban, todos esses softwares têm a possibilidade de exportar um modelo em EPANET, que é o que é necessário para fazer a alimentação no WaterNet Advisor. Na sequência, bom, o sistema vai estar disponível para rodar diversos cenários, para você compartilhar as informações entre operadores, gestores, engenheiros e embasar a tomada de decisões necessárias para a operação do sistema. Como eu falei, diversos usuários dentro da própria organização podem ter acesso ao software, ao modelo, mas nem sempre você quer que os usuários tenham todas as mesmas permissões, né? Então você pode, como administrador, você pode definir as permissões, o que cada um pode ver, o que cada um pode configurar dentro do modelo. Então seria, bom, essa introdução em geral, uma contextualização, né, do desenvolvimento aqui dessa ferramenta. Agora eu vou partir aqui para algumas aplicações típicas e na sequência fazer uma demonstração então de alguns exemplos reais de aplicação desse software. Bom, o primeiro cenário que é possível rodar seria uma análise hidráulica simples, né, para verificar como o sistema de distribuição de água está se comportando, avaliação de pressões, de vazões, velocidades em tubulações, enfim, seria um diagnóstico mais simples. Dentro do software eu consigo fazer edições básicas, por exemplo, fechar ou abrir válvulas, fechar uma bomba, mudar o dimensionamento de tubulações, fazer diversas edições e verificar como que o sistema vai se comportar frente a essas mudanças no sistema. Isso eu consigo avaliar de uma forma bem rápida e bem simples, como eu vou mostrar para vocês na sequência. E com essas edições eu posso rapidamente verificar alternativas para a solução de problemas típicos, né? Por exemplo, posso identificar tubulações mal dimensionadas e sugerir um novo dimensionamento para as tubulações e verificar como que o meu sistema vai se comportar frente a essas alterações. Posso verificar, por exemplo, locais com pressões muito elevadas que estariam sujeitos aí a rompimentos, enfim, posso fazer essas análises simples, né, detectar gargalos no sistema e propor alternativas de mudança. Posso avaliar aí séries temporais e fazer algumas análises de qualidade da água, que estão também disponíveis no EPANET, mas aqui estão, né, claro, disponíveis de uma forma
muito mais simples, muito mais visual. Seria, por exemplo, a análise da idade da água, análise de eventos de contaminação. Eu consigo fazer análises para planejamento de fechamentos e isolamento de tubulações, seja para reparos ou para situações emergenciais, como no caso de vazamentos. Consigo avaliar a capacidade remanescente de uma rede para atender um novo empreendimento, um novo usuário. Análise de vazões para incêndio, que é um pouco usual aqui no Brasil, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, que eles têm uma legislação bem estrita para a parte de vazões disponíveis para incêndio. E é possível fazer simulações, desde simulações estáticas a simulações de um dia ou até simulações de longo prazo para análise do comportamento hidráulico de até um ano, enfim, não tem, na verdade, limitações de prazo aí para avaliação do comportamento hidráulico de um sistema. Então, aqui passando essa apresentação, eu vou passar agora aqui para o software em si. Eu vou fazer então aqui uma demonstração na interface. Percebam que eu estou aqui no Google Chrome, tá? Isso aqui ele está disponível como uma página web, na verdade, então qualquer dispositivo que tenha acesso a um provedor de internet, a conexão à internet, é possível acessar o WaterNet e basta ter um login e senha aqui para conseguir acessar o software. Eu vou fazer o login. Para vocês darem uma olhada aqui como que isso funciona. Bom, no primeiro acesso, essa aqui seria a página inicial que os usuários veem no primeiro acesso, né? Então aqui eu tenho opções para criar novos modelos, para criar novos cenários. E para criar um modelo novo é muito simples. Vou fazer aqui um exemplo. Basta eu dar um nome, uma descrição e informar qual o sistema de coordenadas que o meu modelo foi criado. E aqui fazer uma importação de um arquivo .inp, que é o arquivo comum de exportação do EPANET, né? Então, claro, como eu falei, você pode exportar esse tipo de arquivo também do WaterGems, do MacUrban e dos modelos mais tradicionais de modelagem hidráulica, né? Mas aqui que você vai fazer essa importação, informar aqui qual o sistema de coordenadas, informar se você quer que isso seja público entre os usuários da mesma organização, ou se só você quer ter permissões para editar. E aqui você pode também complementar com camadas de SIG, né? Então, se você tem, por exemplo, informações de válvulas ou hidrantes disponíveis num ArcGIS, num QGIS, você pode também complementar, né, importando essas camadas adicionais. Aqui, na verdade, eu já tenho um exemplo aqui criado. Eu vou, então, cancelar essa criação aqui e vou ativar esse modelo aqui que eu já tenho pronto, que é um modelinho exemplo para rodar alguns exemplos aqui para vocês. Bom, meu modelo está ativo, eu vou aqui criar agora um novo cenário. Vou colocar aqui exemplo webinar, vou colocar aqui a data de hoje, 29 de maio. Vou ativar esse cenário. Então, meu modelo hidráulico foi automaticamente carregado aqui no sistema, com todas as suas informações que estavam disponíveis no modelo EPANET. Então, as informações georreferenciadas, né, de dimensionamento de tubulações, cotas, enfim, isso foi tudo importado. Esse mapa que está no plano de fundo é carregado automaticamente. Esse aqui é um exemplo de um bairro, de uma cidade no Canadá. Tá? Então, realmente é um modelo pequeno, só para ilustrar aqui as aplicações principais do software. Claro, uma área pequena aqui de distribuição de água.
como isso aqui está funcionando. Aqui em cima tem um pequeno reservatório e tem bombeamento a partir daqui para essas regiões de distribuição que estão mostradas aqui, né? Aqui estão as tubulações, consigo mostrar aqui também os nós do sistema. Aqui a gente tem alguns hidrantes também ilustrados e algumas válvulas. Então, percebo que a interface desse sistema é bem parecida à interface de um software de sensoramento remoto, um SIG, né, um ArcGIS. Aqui eu tenho um menu de camadas com as legendas, diferenciação em cores, né? Aqui embaixo eu tenho o menu com as análises que estão disponíveis para ser feitos no sistema, os cenários que eu consigo rodar. Aqui do lado eu tenho a lista de parâmetros, né, dos atributos. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui uma tubulação, selecionar uma tubulação aqui no mapa, e aqui aparecem as características dessa tubulação, diâmetro, rugosidade, enfim, os demais parâmetros aí típicos desse atributo. Bom, aqui tem já vou mostrar algumas aplicações interessantes. A primeira seria esse recurso de localizar. Então, muitas vezes um profissional está em campo, ele está querendo avaliar algum parâmetro em campo, por exemplo, ele está na frente de uma válvula, ele quer conferir se no sistema ela está fechada ou aberta, ele pode, com um celular, abrir esse sistema e clicar nesse botão localizar, e ele vai ser posicionado aqui no mapa exatamente no local onde ele está localizado, né? Então ele vai falar, opa, essa aqui, a válvula que eu estou aqui na frente é essa daqui, então eu posso conferir, posso fechar, abrir, enfim, rodar no modelo para ver qual que seria a consequência. Outra funcionalidade interessante seriam as marcações. Esse aqui é um sistema pequeno, né? Então eu consigo navegar por ele com muita facilidade, mas para um sistema maior, por exemplo, para uma cidade, um município como aqui próprio Florianópolis, enfim, cidades maiores, né, que tem um sistema mais complexo, é interessante você colocar marcações que vão te levar a pontos específicos do sistema, né, pontos de interesse que você pode navegar a qualquer hora de uma forma mais fácil com as marcações. Bom, o sistema está disponível em português e também diversas outras línguas, outros idiomas. Vou aqui então começar a mostrar aqui algumas aplicações típicas, alguns cenários interessantes de se analisar. Vocês vão ver que isso é feito de uma forma muito fácil, muito simples, né? Se tiver aqui alguém que seja usuário de EPANET, vocês vão verificar como a diferença, né, na rapidez, na agilidade que é possível extrair informação desse sistema comparando com o modelo tradicional. Então, bom, a primeira análise que eu vou fazer aqui seria uma análise das condições hidráulicas, né? Então, eu vou rodar esse cenário aqui, vou rodar esse sistema aqui para um dia, para ver como é que está se comportando a distribuição de água, então, nesse sistema ao longo de um dia. Então, eu criei aqui um cenário, uma análise hidráulica, vou desmarcar aqui esses atributos que não me interessam agora, fazer aqui um passo de tempo de 20 minutos e um relatório de passo de tempo a cada 60 minutos, e vou rodar isso para 24 horas, então. Então, a minha simulação foi iniciada. Outra coisa que é interessante é que quando eu inicio uma simulação, ela roda no servidor, ou seja, ela não tem vínculo nenhum aqui com a minha máquina, né? O que significa que eu posso colocar um sistema para rodar agora, fechar o meu computador e acessar em campo, num celular, por exemplo, né? Essa mesma simulação que eu rodei aqui. Então não tem esse vínculo ao meu computador, isso está disponível no servidor para qualquer outro usuário também que tiver acesso a esse mesmo modelo. Então aqui a minha simulação hidráulica já foi concluída. Eu poderia até fazer download aqui de um relatório e exportar isso para o EPANET de novo, mas eu quero aqui avaliar alguns resultados.
Então isso aparece na forma de uma nova camada aqui no menu de camadas. Então percebo que tem uma boa quantidade aqui de parâmetros que eu posso avaliar com essa análise hidráulica simples que eu acabei de rodar para um dia. Tem alguns resultados que inclusive são animados ao longo do dia. Então eu posso ver, por exemplo, como que as pressões estão variando ao longo desse dia de distribuição de água, né? Percebo que a partir das 8 horas da manhã, que começa a ter um consumo de água, né? As pressões começam a variar no meu sistema. E aí eu já consigo avaliar algumas informações interessantes, por exemplo, como que está a flutuação de pressões em cada nó de distribuição, né? Então já poderia identificar, por exemplo, áreas que exigem uma atenção maior, áreas que estão sofrendo um maior estresse, né, devido à diferença entre as pressões máximas e pressões mínimas aqui na área de abastecimento. Posso verificar também, por exemplo, velocidades. Posso verificar como as vazões estão se comportando aqui. As vazões, inclusive, aparecem as setas com a direção do escoamento dentro do meu sistema. E com essas informações aqui eu já consigo fazer algumas avaliações rápidas, né? Fazer alguns diagnósticos bem rápidos e bem práticos no meu sistema. Por exemplo, eu tenho aqui as informações de perda de carga, que é uma informação importante, é uma informação interessante para o meu sistema. Posso verificar, por exemplo, como que as perdas, se tem alguma perda de carga maior que 25 metros, né, que já seria uma perda de carga importante aí dentro do sistema. Então, depois dessa análise hidráulica, eu já identifiquei que aqui tem uma tubulação com uma perda de carga com valor elevado. Isso pode indicar, por exemplo, um mau dimensionamento dessa tubulação, né? Talvez esse duto aqui não esteja com o diâmetro correto. E o que é bacana? Eu consigo, então, identificar essa área de interesse aqui, né? E consigo já propor alguma alteração, né? Por exemplo, eu posso então sugerir que o diâmetro dessa tubulação seja alterado, seja aumentado, enfim, e ver como que o sistema se comportaria, né? Se essa perda de carga melhora, enfim, se o meu sistema vai responder hidraulicamente bem essa alteração. Isso que é interessante, né? De uma forma bem simples de propor essas alterações e já avaliar o resultado no meu sistema. Bom, essas ilustrações, né, com cores, isso é muito bacana, é muito interessante de ver, né, mas nós, como engenheiros, a gente gosta de ver números, né, então isso aqui é legal de mostrar para um gestor, enfim, é uma forma simples de ver as informações, mas para aqueles que têm, né, necessidade de ver aqui os números, uma série temporal de como isso está se comportando ao longo do dia, eu posso, de uma forma bem simples, gerar aqui gráficos de séries temporais. Por exemplo, eu vou selecionar aqui alguns pontos de interesse, por exemplo, esse nó aqui, selecionar alguns nós aqui que eu tenha interesse em gerar aqui uma série temporal. Selecionei meus nós, eu vou agora plotar aqui num gráfico e eu tenho rapidamente, assim, dessa forma fácil aqui, um acesso então a uma série temporal. Eu posso exportar isso aqui como um CSV, ou copiar isso aqui e colar no Excel, ou até mesmo tirar um print screen, anexar isso aqui a um relatório, levar para o meu superior, enfim, a quem queira ter acesso a essa informação, né? Seriam informações aqui, então, de como as pressões estão variando ao longo do dia, né? Eu posso, por exemplo, bater essas informações com as informações de demanda. Eu vou copiar aqui a minha seleção daqueles mesmos pontos que eu selecionei no mapa. Quero avaliar como as demandas de consumo estão se comportando aqui nesses pontos. Vou plotar aqui também num gráfico de série temporal. E percebam que o gráfico apareceu aqui embaixo, né, plotando agora as demandas.
Então, por exemplo, poderia avaliar, claro que esse é o comportamento normal, né? As demandas aumentando e as pressões caindo, né? Por exemplo, se eu não tivesse esse comportamento normal, eu já poderia identificar alguma área, por exemplo, sujeita a vazamentos, né? Se a pressão está baixando e isso não corresponde a um aumento da demanda, isso significa que talvez tenha algum problema naquela região, enfim, já consigo fazer um diagnóstico importante aí desse comportamento. Então, essa seria uma primeira aplicação, né, bem simples. Perceba que é realmente uma forma bem rápida, bem prática de conseguir extrair algumas informações importantes aqui do sistema. Bom, algum outro exemplo que eu posso rodar aqui seriam, já passando aí para a parte de qualidade de água, um outro cenário que eu consigo rodar seria um cenário de idade da água. Deixa eu limpar aqui a minha seleção. Bom, idade da água a gente sabe que é um parâmetro crítico aí para a parte de qualidade, né, da água distribuída. Água com uma idade elevada, a gente sabe que é um indicativo para a má qualidade da água, né, por causa do cloro residual, né, que precisa estar disponível na rede. Enfim, água com uma idade elevada pode indicar, então, uma tendência à má qualidade ou locais em que a água está ficando represada, que eu tenho que tomar alguma atitude dentro do meu sistema para evitar a deterioração da qualidade da água. Então, vou criar aqui uma análise da idade da água para ver como que isso está se comportando no sistema. Eu vou considerar aqui que 7 dias, vamos supor que 7 dias sejam uma idade crítica para a água, né? Então, eu quero avaliar em que pontos do meu sistema essa água está chegando a essa idade crítica aqui de 7 dias. Então, novamente, coloquei aqui para rodar. Os meus resultados aparecem aqui novamente como uma camada nova, né, no sistema. E aqui eu posso avaliar rapidamente os locais, né, com a legenda de cores. Posso avaliar rapidamente aqui quais são os locais, então, com essa idade da água crítica que eu defini como 7 dias. Então, perceba que aqui é uma região que exigiria aqui uma atenção especial, né? É possível que a água esteja se acumulando, é possível que não tenha demanda aqui nesse ponto e a água tá ficando represada, então poderia tomar uma atitude, por exemplo, para tirar essa água daqui, né? Ou alguma atitude para renovar essa água aqui com certa frequência. Esses pontos pretos aqui são os hidrantes, na verdade, né? Claro que aí não tem problema de qualidade da água, não tem problema de idade, enfim, a água pode ficar represada ali, é justamente a função, né, dos hidrantes. Então, essa é uma análise interessante aqui que eu já poderia ver para garantir a qualidade dessa água servida aos consumidores. Outra análise interessante aqui seria fazer a simulação de um evento contaminante hipotético. Eu posso avaliar como que o sistema se comportaria frente a uma contaminação, né? Contaminação em redes de distribuição de água, que, bom, as mais comuns sendo por esgoto, né? Então eu posso criar uma análise simulando, vamos selecionar, por exemplo, aqui um ponto, vamos supor que a minha contaminação tenha se iniciado nesse ponto aqui, nesse ponto hipotético. Vamos supor, bom, possível que tenha tido um rompimento na tubulação, enfim, eu quero ver como que esse contaminante se propagou, né, que áreas que vão ser afetadas, se eu tenho que alertar algum usuário, né, se a distribuição vai ser comprometida, enfim. Posso fazer essa análise rapidamente aqui com essa simulação. Vamos supor aqui uma concentração 50 miligramas por litro. Vou simular isso para um dia. Essa minha contaminação, vamos supor que ela se iniciou às 6 da manhã e foi contida às 10 da manhã. Vou rodar essa simulação.
e vou obter os resultados aqui no menu de camadas. Aqui também tem uns resultados animados, então eu consigo verificar como que esse contaminante está se comportando ao longo do dia, né? Como que isso está se propagando dentro do meu sistema e quais são as áreas que vão ser mais impactadas, né? Então percebam, 6 da manhã a contaminação se iniciou, às 10 ela foi contida, mas ela ainda perdura aqui no sistema, né? Ainda permanece aqui no sistema, nessas áreas de distribuição, percebam até o final do dia, inclusive. Essa outra animação aqui que é interessante de ver também, justamente para verificar a propagação do contaminante aí no sistema. Então essa é uma análise bem visual, né, uma simulação interessante de fazer também para avaliar, né, fazer esse diagnóstico de possíveis contaminações, possíveis impactos aqui na região de distribuição, né, e o tempo de permanência desse contaminante no meu sistema de distribuição. Partir aqui para outra análise interessante, que seria o planejamento de fechamento, né? Isso aqui é uma demanda praticamente diária, né, em sistemas de distribuição de água, tanto para manutenções preventivas, né, quando se precisa isolar uma determinada área, ou também para resposta a emergências, por exemplo, para reparo de uma tubulação que tenha tido algum rompimento, enfim, né, quando se é necessário isolar alguma tubulação, a gente tem que saber como isolar aquela área e também como o sistema vai se comportar frente ao isolamento de uma determinada área, né? Então, isso são coisas que eu consigo avaliar aqui com essa simulação do planejamento de fechamentos. Eu vou criar aqui, então, uma simulação, supondo, por exemplo, que um reparo está programado para essa tubulação aqui. Deixa eu selecionar a tubulação. Vamos supor que eu tenho uma manutenção programada, eu quero saber como que o meu pessoal lá em campo vai conseguir isolar essa tubulação e qual que vai ser a consequência desse isolamento para o resto do sistema, né? Será que alguma região vai ficar sem água? Será que algum usuário vai ser prejudicado por essa manutenção? Isso é algo que eu consigo avaliar com muita facilidade aqui no sistema. Eu vou rodar isso aqui então para 24 horas, passo de tempo hidráulico aqui novamente de 20 minutos. E aqui 60 minutos passo de tempo. Vou selecionar então aquela tubulação no mapa, né? Vou trazer ela para cá. E aqui vou clicar em encontrar válvula SIG e ela já vai encontrar para mim automaticamente quais seriam as válvulas que precisam ser fechadas para isolar essa tubulação. Então, uma informação interessante, né, que eu consigo extrair aqui em questões de segundos, né? Então as válvulas já foram ali selecionadas, percebam que elas estão identificadas no mapa e também já foram trazidas aqui para o meu menu. Então estão aqui identificadas as válvulas, precisariam ser fechadas para isolar essa tubulação. Agora, eu quero avaliar, por exemplo, essa minha manutenção, vamos supor que ela vai começar às 6 e vai terminar às 10 da manhã. Então, minhas válvulas vão ser fechadas às 6 e vão ser reabertas às 10 da manhã. Eu quero avaliar se esse é um período, melhor para fazer essa manutenção, né, e qual que seria o impacto no restante do sistema de distribuição ao fazer esse cenário aqui, então, fechando as válvulas às 6 e reabrindo às 10 horas. Então, isso é algo que eu consigo avaliar aqui. Isso é claro, um período hipotético, né? Eu poderia avaliar isso para qualquer horário aqui que eu suponha que seja adequado para fazer essa manutenção, né? Por exemplo. Então, aqui os resultados apareceram, são resultados bem similares aos da simulação hidráulica. Consigo avaliar isso aqui de uma forma bem visual. Então, consigo avaliar aí as pressões, como as pressões estão se comportando ao longo do dia,
agora considerando então o fechamento daquelas válvulas, o isolamento daquela tubulação específica, né? Então eu percebo, por exemplo, estou sem pressão nesse ponto, sem pressão nesse ponto, né? Em consequência dessa manutenção que foi simulada aqui. Então conseguiria ver se tem flutuações, se tem anomalias aqui na flutuação de pressões, né? Se tem, percebo que está diferente, né, do que o cenário hidráulico normal, né, sem esse isolamento. Então consigo avaliar aqui os impactos e até selecionar um período ótimo para fazer essa manutenção que tem um impacto mínimo possível na distribuição de água para o resto do sistema. Então, uma outra análise interessante de se fazer, né? Bom, seriam, na verdade, essas algumas análises mais simples, né? Umas análises rápidas que podem ser feitas, que eu queria mostrar, né? Por causa do tempo, aí não vai dar para passar por todos os detalhes do software, mas só queria passar realmente essas aplicações que são as mais aplicações típicas, né? No dia a dia da operação de sistema de distribuição de água. Bom, tem diversas outras funcionalidades aqui mais avançadas, diversas outras aplicações, mas deixar isso para uma outra apresentação. Vou voltar aqui agora voltar aqui para os slides, só comentando também de aplicações mais específicas, né? O que é interessante? Bom, qual que é o uso mais a finalidade, né, mais utilizada dos modelos, né, é para auxiliar programas de redução de perdas, né? Então, como que o WaterNet Advisor pode ser utilizado também nesse contexto de programas de redução de perdas? Bom, seguindo aqui as melhores práticas da International Water Association, né, da IWA, quais seriam algumas dessas práticas? Controle ativo de vazamentos, gerenciamento de pressões, rapidez e controle dos reparos e gerenciamento de infraestrutura. Para todos esses pontos, a gente tem aplicações dentro do WaterNet que poderiam ser úteis, né, que poderiam auxiliar nesses programas, nessas melhores práticas, tanto para atitudes reativas quanto para atitudes proativas, né, de manutenção, identificação de áreas críticas, planejamento de manutenções, gerenciamento de distritos de medição, né, identificação de áreas com pressões elevadas, ou com anomalias de pressão, enfim, o aplicativo tem diversos recursos, né, que podem ser muito úteis com essa finalidade de auxílio a programas de redução de perdas. A aplicação mais avançada seria uma modelagem online, né, que também é possível de se configurar com o WaterNet Advisor, né, para sistemas que tenham aí telemetria instalada, que tenham dados sendo obtidos por sistemas SCADA, por exemplo, é possível fazer esse vínculo e configurar, né, que o sistema rode para, por exemplo, cada 10 minutos. Claro, vai depender do intervalo de obtenção dos dados, mas para 10 minutos, 25 minutos, enfim, eu posso configurar que o meu modelo vá rodar nesses intervalos com uma frequência determinada e vai gerar os resultados com base nos quais eu vou poder avaliar diversos parâmetros para verificar, por exemplo, se tem pode estar ocorrendo vazamentos, né? Se tem anomalias nas vazões noturnas, que seria um indicativo de perdas, enfim, diversas funcionalidades que eu posso avaliar aí nessa parte de modelagem online, que seria uma aplicação mais avançada dessa ferramenta. Posso, inclusive, configurar alarmes, né, para me alertar no caso de alguma anomalia no sistema, caso tenha alguma atitude que tenha que ser tomada de forma mais emergencial. Bom, seria essa apresentação geral, essa visão geral que eu queria dar aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia aí de como funciona essa interface do WaterNet. Mostrei algumas aplicações mais típicas, mais básicas, né? Mas espero que vocês tenham visto como a curva de aprendizado é muito curta, né, para conseguir utilizar esse modelo realmente de uma forma, é uma interface que é muito fácil de ser utilizada, muito fácil de obter as informações de um modelo hidráulico, né, e informações que podem ser muito úteis
aí na operação de um sistema de distribuição, muito úteis para a melhoria da operação de sistema de distribuição de água. Bom, agora eu vou ficar alguns minutos disponível aqui para solucionar as perguntas, caso tenham qualquer dúvida, mas também se quiserem qualquer informação adicional, algo que não tenha ficado muito claro ou tiverem alguma dúvida, fique à vontade para me mandar um e-mail, né, a qualquer momento, solicitar material adicional, enfim. Estou à disposição aí para atender vocês. Agradeço pela participação e fico à disposição então para tirar as dúvidas.